no norte do Paraná. Olha só o que aconteceu, ônibus queimado e até a nossa equipe de reportagem atacada. Protestos tomaram conta da cidade depois da morte de 2 jovens em um suposto confronto com a polícia. Olha, o cenário era de verdadeira guerra. Reportagem no ar. Final de tarde tenso e com um caos instalado em vários pontos de Londrina. Pneus foram jogados na rodovia e incendiados, bloqueando por completo o fluxo de veículos. A todo instante, os manifestantes gritavam palavras de ordem. O que fazem o tempo todo conosco da periferia, é violação de direitos. E isso tem que acabar. A polícia militar acompanhou de perto, mas sem intervir. Pelo ar, o helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas monitorava a movimentação. A Polícia Rodoviária Federal indicou rotas alternativas para que os motoristas não ficassem parados no trânsito. Os envolvidos nos protestos têm justificado as ações pela morte de Kelvin William Vieira dos Santos, de 16 anos, e Wender Natan da Costa Bento, de 20 anos, no fim de semana no Jardim Leonor. Segundo a Polícia Militar, eles foram baleados após reagirem a uma tentativa de abordagem. As famílias questionam a versão e dizem que querem justiça. Em Cambé também foi ateado fogo em objetos colocados no meio da rua. Durante a cobertura das manifestações, nossas equipes foram xingadas e ameaçadas. O carro da RIC TV Record foi apedrejado no momento em que deixava o bairro. A gente foi apedrejado, ó, aqui, a janela. O carro ficou com os vidros destruídos. A repórter Bárbara Botelho e o repórter cinematográfico Marcelo Bonomini sofreram arranhões pelo corpo, pelos estilhaços e as pedras. Problemas também no transporte coletivo. 26 linhas de ônibus tiveram as rotas prejudicadas entre o final da tarde e o começo da noite. Por volta das 20 horas, o aviso: os veículos iriam parar de circular por questões de segurança. Estamos parando temporariamente as operações. Mesmo assim, um ônibus que ainda estava na rua foi queimado de forma criminosa na região do Monte Cristo. Então vejam bem, nós temos uma operação policial, a polícia diz que os rapazes que teriam fugido, desacatado uma ordem policial, partiram para cima deles. Aí eles acabaram no tiroteio matando os 2 jovens. As famílias dizem que não, que eles não estavam armados, que não houve confronto, que o que houve foi execução. A partir dali, há uma revolta quanto a esta ação da polícia. Só que aí, bandidos, porque quem sai colocando fogo em ônibus, fazendo depredação, atacando a imprensa, aí não é mais a luta por um direito. Não é mais a luta por uma polícia não violenta. Aí é ação de bandido. Aí é ação de bandido. Eu quero ir agora ao vivo à cidade de Londrina, conversar com o Ricardo Vilches, que me traz informações dessa situação. Ricardo Vilches, hoje eu vi na Assembleia Legislativa deputados falando, uns dizendo, não, a Polícia do Paraná, mais uma vez, agindo de forma covarde, partindo para cima de inocentes, e outro lado dizendo, pera lá, os rapazes já tinham passagens policiais, veja o próprio desdobramento, que é o ataque a ônibus, a imprensa. Afinal de contas, como é que está a investigação deste caos na cidade de Londrina? Boa noite.
Boa noite, Paulo, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Bom, muita coisa aconteceu de ontem para hoje aqui em Londrina. E aí, antes da gente entrar nesses detalhes, eu só queria registrar o seguinte, a cena mais comum depois das 5 horas da tarde aqui na cidade, que essa aqui é o fundo. Tem muita polícia militar espalhada por pontos importantes aqui da cidade. Ao fundo aqui está a rodoviária de Londrina, um ponto bastante importante aqui da cidade. Para cá está a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e o centro aqui de Londrina. Então nessa região é por isso que é importante a concentração da polícia. Hoje não houve nenhum registro de baderna, nenhum registro de vandalismo. Por isso a polícia militar está fazendo esse trabalho preventivo. Mas aí vale a informação. É a polícia militar daqui de Londrina com o reforço da Polícia Militar daí de Curitiba e também de Maringá. Senão, não teria efetivo para isso. Bom, hoje à tarde o que aconteceu? Agora há pouco, Paulo, nós acompanhamos um trabalho de bate-grade da Polícia Penal do Paraná dentro da Penitenciária Estadual de Londrina, na unidade número 3. É a maior penitenciária do norte do estado. São 1.113 presos condenados e, segundo o DEPEN, todos faccionados do PCC. E aí você pergunta, mas o que tem a ver os protestos de ontem com esse bate-grade que aconteceu hoje numa penitenciária dominada por facção? Bom, a polícia investiga o seguinte, uma ação coordenada para os atos de vandalismo que foram registrados ontem em Londrina. Segundo o levantamento da Polícia Militar, foram 23 ocorrências no intervalo de meia hora. Fogo, por exemplo, se fosse aí em Curitiba, Paulo, fogo no Parolim, fogo no Santa Quitéria, fogo na SIC, na Vila Sandra, por exemplo, e fogo no Sítio Cercado. Em meia hora, uma ação coordenada a partir de um trabalho da polícia num confronto com a polícia. Então, por isso que despertou o alerta da polícia. Essas ações foram coordenadas. E da onde surgiu a hipótese de mandar a ordem para esse tipo de ação? De dentro dos presídios aqui da cidade de Londrina. Isso ainda é uma especulação, uma desconfiança da polícia. Por isso que esse trabalho foi feito hoje. Nós acompanhamos, mas nós não tivemos um retorno do DEPEN que não divulgou o que foi apreendido dentro das penitenciárias. Uma dedução. É óbvio que telefones celulares foram encontrados e apreendidos. Foi com telefones celulares que de dentro dos presídios partiram essas ordens aqui do lado de fora para que houvesse esse vandalismo aqui na segunda-feira em Londrina. Com relação aos dois rapazes, a morte desses dois que motivaram esses protestos aqui, nenhum deles tinha antecedente criminal grave. O menor de idade estava limpo, o outro de 20 anos tem um antecedente criminal. E eu nem sei se eu posso falar isso, ô Paulo. Na verdade, ele quando tinha 19 anos, ele morreu com 20, ele estava de moto e fugiu da polícia militar que estava atrás dele. Ele foi parado pela polícia militar e por isso ele acabou respondendo na justiça e pagou uma multa de R$200, dividido em 4 parcelas de R$50. Esse é o antecedente criminal do rapaz de 20 anos que foi apontado por alguns veículos de imprensa aqui de Londrina como uma extensa ficha criminal. Mentira! Ele tem esse antecedente criminal. Ele fugiu de moto da polícia e foi detido logo em seguida. Bom, o fato é o seguinte, o Coronel Hudson acabou de informar numa entrevista exclusiva para a RIC TV aqui de Londrina, de que toda essa investigação a respeito da operação policial que acabou no alegado confronto vai ser investigado pela Polícia Militar de Maringá. Não vai ser Londrina, não. Segundo o Coronel Hudson informou para a RIC TV, essa investigação a partir de Maringá é para dar mais transparência para o trabalho da Polícia Militar e para a sociedade que cobra isso. Tanto é verdade, Paulo, que agora à tarde também o GAECO entrou na história. O GAECO convocou as duas mães desses rapazes para prestarem depoimento. E elas também foram até a Câmara de Vereadores de Londrina, onde elas foram chamadas para prestar depoimentos ou para explicar a dor da mãe nesse momento dessa situação. Bom, essa operação, esse reforço que nós estamos vendo aqui com policiais de Maringá e também de Curitiba aqui em Londrina, vai durar pelo menos até a semana. A Secretaria de Segurança não deu um prazo de quanto tempo esse reforço policial vai durar aqui em Londrina. O que nós sabemos é que o Coronel Hudson, secretário de Segurança, vai embora daqui só amanhã, depois de fazer uma verificação. O que nós sabemos, Paulo, essa é uma informação de bastidor que a gente está para confirmar essa história com base na movimentação que a gente está vendo. Policiais da Rony, de Curitiba, que estão aqui, eles vão fazer incursões em algumas regiões chamadas perigosas aqui de Londrina, para também tentar confirmar ou descartar a hipótese levantada pelo Serviço de Inteligência de que as ordens para o quebra-quebra em Londrina partiram de facções criminosas e de determinados cabeças dessas facções criminosas.
Hoje à noite vai ter essa movimentação e a gente vai acompanhar tudo, Paulo. Ô Vilches, espera lá. Então quer dizer que nós já temos a confirmação de que os rapazes não tinham essa chamada extensa ficha criminal. Um não respondeu a nada e o outro respondeu a uma coisa muito pequena que está longe dessa história da extensa ficha criminal. E com relação ao veículo, porque falaram, pelo menos eu li, que não, mas os meninos estavam usando um carro que tinha registro de furto, era um carro que já vinha sendo usado para cometimento de crimes e que daí eles estariam no local errado, com o carro errado e por isso houve confronto com a polícia. Paulo, essas informações sobre a ocorrência que acabou provocando todo esse tumulto, essa confusão, esse vandalismo em Londrina, esse tipo de documento não foi tornado público ainda. Nós estamos atrás e pode me cobrar amanhã que a gente vai trazer detalhes a respeito disso, porque a nossa reportagem está atrás do que efetivamente a polícia relatou e que as testemunhas relataram nessa investigação. Porque hoje a informação que nós temos é que o GAECO já conseguiu cópias desse relato dos policiais militares. E policiais militares que fazem parte do GAECO já estiveram nessa região. Só um registro, helicóptero aqui no... Johnny, helicóptero. Esse registro é importante, Paulo, porque nós tivemos a informação da CESP que 2 helicópteros de Curitiba vieram aqui para Londrina também dar esse reforço. E hoje no bate-grade que nós acompanhamos lá na unidade número 3 da Penitenciária Estadual de Londrina, nós acompanhamos também um movimento de policiais armados com fuzil no portão na porta do helicóptero enquanto sobrevoava a penitenciária. Mas o fato é que documentos a respeito dessa ocorrência do sábado, o alegado confronto ainda não se tornaram públicos. Nem mesmo o GAECO, que já teve acesso a essas informações, divulgou isso para a imprensa. Não sabemos a razão do sigilo ainda, mas pode me cobrar amanhã, que amanhã o Cidade Alerta vai trazer essa informação, Paulo. Obrigado, Vilches. A verdade há de vir à tona. Vocês sabem que eu não defendo bandido, hein? Vocês sabem disso. Mas é o programa que não tem amigos nem inimigos, apenas o compromisso com a verdade. Se executaram, tem que ser punidos. Senão é a terra sem lei, aí não vale.